Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. A aula de hoje é um pouco diferente. Nós não vamos estar abordando perguntas, dúvidas, questionamentos do pessoal. Ao invés disso, eu vou estar explicando para vocês uma forma de estar lendo a Bíblia para ter um entendimento de toda a trajetória do povo hebreu e dos desígnios de Deus desde o Velho Testamento até o Novo, né? Então a gente pode dividir essa leitura basicamente em 3 etapas. A parte 1, que são alguns livros do Velho Testamento, a parte 2, que são todos os livros do Novo Testamento, e a parte 3, que são os livros adicionais da Bíblia, né? Que são os Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos, que dão para a gente uma noção desse conhecimento da palavra, né? E depois disso a gente pode estar lendo o restante do Velho Testamento, né? Que eu não coloco como sugestão dos livros principais, mas que você deve ler mais para frente, que é Levítico, Deuteronômio, Números, né, Ruth e etc. Então, para a gente começar essa etapa, né, essa fase de leituras da Bíblia, nós vamos começar pela parte 1, que é o Velho Testamento, né? E dentro do Velho Testamento nós vamos começar pelo início, né, de tudo, que é o livro de Gênesis. Então nós vamos começar lá pela criação do mundo, pela criação da humanidade, dos animais, enfim, né, do planeta de forma geral, né, que é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés que escreveu, né? E o que acontece? O primeiro e o segundo nós vamos ler, que é Gênesis e Êxodo. Por quê? Gênesis, porque fala da criação, fala dos patriarcas, né? Êxodo, porque já fala da libertação do povo hebreu, fala do maior profeta do Velho Testamento, que é Moisés, né? E fala também das primeiras leis, né, os 10 mandamentos e coisa e tal. Então nós vamos estar lendo primeiro Gênesis e depois o livro de Êxodo. Aí você fala, e o restante do Pentateuco, né, Levítico, Números e Deuteronômio? Esses aí nós vamos pular. Por quê? Porque as leis do Velho Testamento, para a pessoa que não tem o costume, o entendimento claro da Bíblia, se ela ler, ela já acha que aquilo ali é crueldade de Deus, é preconceito, é intolerância, isso e aquilo. Então, para a gente não ficar preso, confuso com essas leis que pertenciam ao Velho Testamento, para a gente não misturar, então a gente chega no segundo livro, Êxodo, termina e aí já pula para a outra etapa, né? Então, 1A, primeira leitura, como eu disse, Gênesis. 1B, segunda leitura, né? Dentro do Pentateuco, Êxodo. Aí nós vamos para a segunda leitura, que é o livro de Josué, né? Que trata do quê? Da conquista da Terra Prometida, né? Da divisão das terras, né? Então, 12 tribos, né? Então, cada grupo pertencente a cada tribo vai para uma determinada região de Israel, certo? Então, essa é a segunda leitura que nós devemos fazer para ter esse entendimento, essa sequência de como tudo começou, como surgiu Israel, a nação escolhida por Deus, né?
a divisão das terras. Então, esses 3 primeiros livros aí para a gente estar entendendo essas etapas. A terceira leitura é o livro de Juízes, né? Por quê? Porque depois que você já tem lá a divisão das tribos, cada tribo tem um juiz responsável, né, por julgar as questões, de repente é uma parte da terra que um quer, outro quer, minha esposa, ela não quer se deitar comigo, tal. Então os juízes tinham essas funções de julgar o que cada um deveria fazer. Não, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. E aí ficava determinado, né? Então o que o juiz falasse era para ser realizado, era para ser cumprido, né? Então os hebreus, né, divididos em tribos, tinham juízes para avaliar as questões do povo, né? Mas eles não tinham um rei, certo? Eles tinham não existia um juiz-chefe, um juiz responsável por todo o povo. Então existiam os juízes correspondentes a cada tribo e não existia um rei, um soberano governador. Por quê? Porque era Deus que era o rei de Israel. Então a nação inteira tinha juízes para julgar os casos mais relevantes para cada família, para cada pessoa, mas quem governava o país inteiro, quem governava todo Israel, era Deus, por isso que não havia um rei. Então esse é o terceiro livro que nós devemos ler. Depois nós vamos ler o quê? 1ª e 2ª Samuel, né? Que é quando surge o primeiro rei, né? Quando a nação clama por um rei, e Samuel unge então Saul, né? O primeiro rei de Israel. Quando Saul se corrompe, né? Então o Espírito do Senhor se retira dele, né? E toma posse de Davi. E Samuel unge Davi, segundo rei de Israel, né? Então a 4ª leitura que você deve fazer para estar entendendo melhor o Velho Testamento são os livros de 1ª e 2ª Samuel. Depois disso, aí nós vamos para Reis. 1ª e 2ª Reis, a 5ª leitura. Por quê? Para você entender quais foram os feitos, os atos e os fatos que aconteceram ao longo dos reinados de diversos reis da nação Israel. Então, passagens que aconteceram como Elias e Eliseu, né? Elias subindo na carruagem de fogo, né? Eliseu assumindo o lugar de Elias, né? Então, também os feitos dos reis, como Salomão, né? E os demais reis que o sucederam. Então, isso daí você encontra nos livros de 1ª e 2ª Reis, ok? A 6ª leitura, né, que é o livro que eu particularmente do Velho Testamento, é o que eu acho mais bonito. É o que eu creio que é o mais marcante, pessoalmente, né, para mim. Que é o livro de Isaías. Então, ele é um livro muito curioso, porque além dele dividir a Bíblia ao meio, né, então é do livro de Isaías para trás e para frente, tipo assim, nós temos ele como centro da Bíblia, né, o livro central da Bíblia. Não quer dizer que o Velho Testamento acabe nele, quer dizer que a Bíblia se divide ao meio a partir dele. Muito curioso, porque a Bíblia contém 66 livros, né? Então, entre os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, né,
sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, nós temos um total de 66 livros, né? De Gênesis até Apocalipse. E no livro de Isaías nós temos 66 capítulos, né? Então olha que interessante. A Bíblia tem 66 livros e Isaías contém 66 capítulos, representando então aí toda a Bíblia, né? No livro de Isaías, o que que nós encontramos? Nós encontramos profecias sobre a queda, os cativeiros, né? O cativeiro da Babilônia, a queda de Babilônia, profecias para aquele tempo, para tempos vindouros, né? Os cativeiros que estavam por vir, como eu mencionei, né? A gente encontra também a queda de Babilônia, falando lá, né, do rei Nabucodonosor, quando o reino dele fosse dominar Israel, levar o povo hebreu cativo, e mais tarde que ele seria, ele perderia o poder, né, o Império Babilônico perderia o poder para Ciro, né? Então fala também da primeira vinda de Cristo, né? Então, lá no capítulo 40, versículo 3, fala da primeira vinda de Jesus e fala também do surgimento de João Batista, preparando o povo para a chegada de Jesus, né? Então fala dessas duas personalidades importantes do Novo Testamento, né? O homem que ia preparar o povo para a chegada do Messias e a chegada do próprio Messias. Então está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. A gente pode dar uma olhada aqui rapidinho. Voz do que clama no deserto, né? Olha lá, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, por que voz do que clama no deserto? Quem que é? Por que está de vermelho ali? Que aqui está falando de João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto, né? E clamava no deserto para quê? Para preparar o caminho para a chegada do Messias, né? E o que ele clamava no deserto? Para que as pessoas se endireitassem, né? Endireitai no ermo, vereda é nosso caminho, né? Então, se você for lá em João, para a gente confirmar o que está dizendo aí, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, né, do Senhor. Se a gente for lá em João, no Novo Testamento, o 4º livro da Bíblia, João capítulo 1, versículo 23, vai estar dizendo assim, ó, os religiosos, né, eles perguntam, quem és tu? Para João Batista, né? Quem és tu? Por acaso eles achavam que ele era o Cristo, né, que estava por vir, né, o Messias. Então aí os sacerdotes perguntam, quem és tu? Aí no versículo 20 ele diz, e confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então o próprio João Batista diz, eu não sou o Cristo, né? Aí ele diz no versículo 23, isso que está escrito em Isaías. Quer dizer, Isaías, milhares de anos antes, né, ele já previa essa chegada, né, centenas de anos antes, ele já previa essa chegada de João Batista, né, da voz que clamava no deserto. Então aí, quando os sacerdotes, lá em João, perguntam, quem és tu? Ele responde no versículo 23,
eu sou a voz que clama do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o próprio Isaías. Então ele se assume como a voz do que clama no deserto. E aí, ele prevê então, nesse versículo, né, Isaías 40, versículo 3, ele prevê a chegada dos dois, tanto de João Batista como do Messias. É também no livro de Isaías que nós achamos a segunda vinda, né? Lá, não só nessa parte do versículo do capítulo 35, mas também em outros. Nós achamos lá falando sobre a segunda vinda do Messias, né? Então, olha o título lá do capítulo 35 do livro de Isaías, que diz a grandeza e a glória do reino do Messias. Então, o Messias chegaria para reinar, né? Com grandeza, com glória. E aí o que diz no versículo 10, né? E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, aí os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então está falando de que? Quando Jesus vier pela segunda vez, que ele vai trazer essa paz, essa alegria infinita, né? Não haverá mais sofrimento nunca mais para as pessoas que estiverem em Cristo Jesus. Ok? O sétimo livro para você ler, ou seja, a sétima leitura que eu te sugiro fazer, é o livro de Jeremias, né? Porque ele trata de profecias para aquela época, né? De promessas, e ele levou ao conhecimento do povo, mandando que o povo se arrependesse de tudo aquilo que estava fazendo, tal. Então, falou da apostasia do povo, né? Então ele descreveu o que estava acontecendo. E ele também alertou o povo para que abandonasse a apostasia, né? Ele também fez a predição do cativeiro e depois do livramento, né? Que eles seriam aprisionados e depois libertos, né? Oitava leitura, o livro de Ezequiel, né? O que foi previsto em Ezequiel? O cerco a Jerusalém. Ele também falou de abominações no templo, né? Castigos para o povo e o juízo de Deus contra os chefes do povo, né? Contra os líderes do povo hebreu. A nona leitura, o livro de Daniel, né? No livro de Daniel nós vamos achar aí o domínio de Babilônia, a história do rei Nabucodonosor, né? As revelações, né? Os sonhos de Nabucodonosor, o que queriam dizer esses sonhos, né? Então, muitas vezes, Nabucodonosor nem lembrava o que tinha sonhado, sabia que tinha tido um sonho, mas não sabia qual era. E ele queria saber qual era o sonho e qual a interpretação desse sonho. E aí, ele chegou diante dos magos, dos conselheiros, dos sacerdotes do reino de Babilônia, né? E nenhum daqueles sacerdotes, nenhum daqueles feiticeiros, nenhum daqueles magos conseguiu revelar a ele o que ele havia sonhado e muito menos o significado desses sonhos. E aí vai Daniel, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, entrega a Nabucodonosor, diz a Nabucodonosor o que ele havia sonhado e também entrega a ele o significado desses sonhos, né? Então, por isso, Daniel se torna, então, a maior autoridade
do reino de Babilônia depois de Nabucodonosor, né? O governador, né? Chefe dos magos, de todos os sacerdotes, enfim, né? Também fala dos sonhos de Daniel, né? O anjo mensageiro que vem até Daniel para entregar a mensagem. Então fala daquela passagem lá que nós já até mencionamos em alguma aula anterior, de quando o anjo mensageiro está tentando chegar para avisar Daniel, para trazer a mensagem pela qual Daniel estava orando, né? E aí, essa aula foi sobre os anjos, né? Nós falamos sobre a função de cada anjo, sobre os relatos de cada anjo na Bíblia. Então aí mostra esse relato, essa passagem que o anjo Gabriel não conseguia entregar a mensagem porque ele estava lutando contra as potestades que estavam impedindo a passagem dele. E aí veio o arcanjo Miguel, ficou lá em batalha para que ele, Gabriel, conseguisse chegar a Daniel e entregar a mensagem. Também é no livro de Daniel a previsão do fim dos tempos, né? Então, Daniel sonha com o final dos tempos, com a vinda do Apocalipse, né? E também com a vinda do Anticristo, né? O governador que iria trazer a abominação ao mundo, né? Depois disso, também fala, né? Fala dos amigos de Daniel na fornalha, né? Que não se curvaram ao soar da trombeta para a estátua de Marduk, né? Que era o deus deles, né? Dos babilônicos. E depois também fala de Daniel na cova dos leões, já com a chegada de Ciro, né? E Dario sendo o príncipe regente da Babilônia. A 10ª leitura, Oséias, né? Em Oséias nós vamos ter lá a ingratidão de Israel, né? Toda aquela confusão de um povo que tinha tudo de Deus, mas que se afastou, né? Desobediência dos sacerdotes também, dos príncipes do povo, né? Então nós vamos ver isso também no livro de Oséias. O livro de Oséias ele é considerado como um livro de teologia do amor, né? Desse amor de Deus para com o povo, né? Oséias traz ao povo os conselhos dados por Deus, né? Deus mandando o povo se consertar, né? Endireitar seus caminhos, né? Arrepender-se dos seus erros, né? Então Deus ainda deseja essa reconciliação com o povo e ele fala isso ao povo através de Oséias, do profeta Oséias, né? O profeta tinha a função de levar a mensagem de Deus para o povo, né? Ele pegava a mensagem de Deus e entregava ao povo. E o sacerdote fazia o contrário, pegava a mensagem do povo, entregava para Deus, os pedidos do povo entregava para Deus, né? Os clamores que as pessoas faziam. Então, por isso que lá Moisés e Arão, né? Moisés era o profeta e Arão o sumo sacerdote. Então, Moisés recebia a mensagem de Deus, recebia os desígnios de Deus e transferia a mensagem para o povo. E Arão, em contrapartida, pegava a mensagem do povo, os pedidos do povo, o clamor deles, e levava a Deus. Ok? A 11ª leitura são os pequenos profetas, né? Então, os pequenos profetas nós temos também Deus conclamando, chamando o povo a se consertar, né, a fazer uma aliança, um concerto diante dele, né?
Então, em Zacarias, por exemplo, nós temos isso, em Malaquias também, para que o povo se endireitasse, para que o povo se arrependesse do mal que estava fazendo, da idolatria, da desobediência, e se voltasse para Deus, né? Então aí nós vamos ter pequenos profetas, pode ler todos os livros, desde o primeiro, que é lá Joel, né, até o último, que é Malaquias. Então nós temos lá Joel, Amós, Obadias, Jonas, né, que é a história daquele profeta que não queria pregar em Nínive, né, e aí Deus queria que ele fosse para Nínive, pregar lá. Como ele não quis, ele entrou num barco, numa embarcação grande, né? E ia para outra cidade. Aí veio um temporal, né? E as pessoas que estavam dentro da embarcação ficaram desesperadas. E aí a única forma de o temporal passar era lançando Jonas ao mar. Quando eles lançam Jonas ao mar, aí vem uma baleia, né? Engole Jonas. Jonas fica 3 dias dentro do estômago da baleia, né? E aí, quando ele sai de dentro do estômago da baleia, né? Quando a baleia expele Jonas, ele está onde? Nas areias da praia de Nínive, né? Que era a cidade onde Deus queria que ele pregasse. Ou seja, ele quis fugir da obrigação, Deus foi lá, fez a baleia, engoli-lo e lançá-lo dentro de Nínive, né? Então, aí depois de Jonas, Miqueias, depois de Miqueias, aí a gente tem Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? A leitura de Malaquias, lembrando que você não é para você, é para você entender esse período do concerto, né? Que é o último livro da Bíblia, esse período de Deus ansiando pelo povo consertar-se diante dele, né? Mas não é para você absorver a parte de Malaquias 3,10 que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, senão vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre vós. Por que não é para você se ater a isso? Porque isso aí fala de um período do Velho Testamento, tá? O concerto em si do povo é importante você estudar para que você entenda que desde o princípio Deus sempre quis que o povo se consertasse e que desde o princípio o povo sempre foi desobediente. E nessa época de Malaquias, né, 500 anos antes da vinda do Messias, o povo era rebelde ainda, né? E algumas partes do livro de Zacarias, dos livros dos pequenos profetas, né? Por exemplo, lá em Ageu, que fala, né, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, são passagens que são úteis ainda para os dias de hoje, que são atuais. Algumas partes você desconsidera, como é o caso do dízimo, que não é obrigado, nós não somos mais obrigados a dar, conforme está lá no livro de Hebreus. O apóstolo Paulo diz que, havendo um novo sacerdócio, existe também uma nova lei, né? Nova lei, novo sacerdócio, nova lei, né? E anula a lei anterior, que é a primeira. Então, depois disso, Deus fica 500 anos sem falar com o seu povo, né? Se a gente pegar aqui, ó, quando termina o livro de Malaquias, aqui, ó, aí ficam essas páginas em branco até a gente começar em Mateus, né? Aí vem aqui, ainda tem uma página em branco, aqui tem o índice, né, o sumário do Novo Testamento, e aqui a gente começa Mateus. Mas tem Bíblia que não tem o sumário, que ela já vem direto dessa parte em branco, ela já pula para Mateus. Aí muita gente que prega nas igrejas fala, né? E essas páginas em branco, essa página em branco,
esse intervalo em branco entre Malaquias e Mateus? O que significa? Né? Aí, alguns pregadores dizem, né, que são os 500 anos que Deus ficou sem falar com seu povo. Então, essa página em branco, essas páginas em branco representam o período que Deus ficou sem conversar, sem falar com o povo dele, né? Então, aí depois desses 500 anos sem manifestações de Deus, chega a tão sonhada, tão desejada e aclamada hora do surgimento do Messias, né? Do enviado, filho dele, Jesus Cristo. Agora, algumas curiosidades do Velho Testamento que eu separei para vocês, né? Qual foi o primeiro homicídio relatado na Bíblia, né? Então está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, que é o homicídio quando Caim mata Abel. Então, além de ser o primeiro homicídio da Bíblia, é também o primeiro homicídio de um irmão contra outro irmão, irmãos de sangue, né? Então está lá o relato em capítulo 4, versículo 8 de Gênesis, a morte, o assassinato de Caim, né? Outra questão que é uma curiosidade, que muita gente tem dúvidas, né? Que falam, mas se Caim matou Abel, né? E foi lançado fora da presença de Deus, né? Que foi lançado fora da face de Deus, né? Então, quem deu continuidade à genealogia de Adão, né? Então, quem deu continuidade foi Sete. Porque além de Caim e Abel, muita gente não sabe, né? Além de Caim e Abel, Adão também teve outros filhos. Mas o principal, né, que veio na sequência de Caim e de Abel, foi Sete. Como está lá no capítulo 5, versículo 3 dos livros de Gênesis. A concepção de Sete por Adão e Eva. Quantos anos viveu Adão, né? Então muita gente não sabe quantos anos ele viveu. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz que Adão viveu 930 anos. Já pensou? 930 anos. Com 130, ele teve Sete. Ele nasceu o filho dele, Sete, quando ele estava com 130 anos, né? Ele concebeu Sete. E com 930 anos, ele morreu. Ok? Deixa eu só confirmar aqui, que eu falei 130 anos, mas eu acho que é isso mesmo. Quer ver? Com 130 anos, Sete nasceu. Só confirmar aqui. 5. É isso mesmo. No capítulo 5, versículo 3, diz assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, com 130 anos, ele teve esse filho que depois geraria lá essa descendência de Noé, né? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Então muita gente acha que foi Isaac, não foi. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 15, mostra para nós que o primeiro filho dele foi Ismael. Tá? Não foi filho dele com a esposa, foi filho dele com a serva de Sara, né? A esposa dele chamava Sara. O filho que ele teve foi com a serva de Sara, que era Agar, né? Então ele se deitou com a serva Agar e dessa relação nasceu Ismael, que é o patriarca dos muçulmanos, né? Então os povos árabes, o povo árabe, etíope, né?
todos esses muçulmanos, assim, desses territórios, desses estados muçulmanos, né? Irã, Iraque, Arábia Saudita, Jordânia. Então, todos esses povos são originários de Ismael, né? E foi de Israel que surgiu, né? Ou seja, de Isaac, né? Que surgiu o povo hebreu. Então, de Ismael vieram os muçulmanos, árabes, iranianos, iraquianos, né? Kuwaitianos, etc. E de Isaac veio o povo hebreu, que depois, né? Depois de Isaac, de Isaac veio Jacó, né? O filho de Isaac, Jacó. De Jacó vem toda a nação de Israel. Olha que interessante. O filho da desobediência gerou diversas nações, né? E o filho da obediência, né? O filho da promessa, né? Que é Isaac, dele veio só uma nação. Aí você diz assim, mas por quê? Que o filho que Deus prometeu a Abraão só trouxe uma nação ao mundo. E o filho que Deus não prometeu, que Abraão fez não confiando na promessa de Deus, ele veio a gerar tantas nações. É justamente por isso, porque o objetivo de Deus era gerar de Abraão apenas uma nação, que era a nação de Israel, né? Aí, como Abraão, da desobediência de Abraão, veio uma quantidade muito grande de povos, né, denominados de origem muçulmana, né? Então, da desobediência geraram-se vários povos, mas de do único filho que era o desígnio, que era a determinação de Deus, veio só um povo, porque era o único plano de Deus, era aquele. Era só para Abraão gerar uma única nação escolhida. Então, por isso que de Isaac só veio um povo, que é Israel. Ok? De Jacó vieram os 12 filhos homens que dariam origem às 12 tribos de Israel, né? Portanto, Jacó, que o nome significa usurpador, porque ele é o filho mais novo, e ele troca com o irmão Esaú, né? Ele compra a primogenitura, ou seja, o direito de ser o filho mais velho, apesar de ser mais novo, né? Ser o filho mais novo, ele compra o direito de ser o filho mais velho, compra essa primogenitura com um prato de lentilha, né? Essa história é muito conhecida. Tem um livro brasileiro, né? Machado de Assis, né? Estou em falha, tinha que saber isso, que conta a história de Esaú e Jacó, dois irmãos rivais, né? Parafraseando, intertextualizando a Bíblia nessa história dessa rivalidade entre Esaú e Jacó na Bíblia, né? São histórias diferentes, né? O Esaú e Jacó do livro com Esaú e Jacó da Bíblia, mas são só para que você entenda essa rivalidade, né? O livro foi baseado nessa história da Bíblia por causa dessa rivalidade. O maior homem do Velho Testamento foi Moisés, né? Isso a gente vê lá em Deuteronômio 34, né? Capítulo 34, versículos 10 e 11, né? Está dizendo lá que Moisés, não houve nenhum outro homem na história do Velho Testamento com tanta autoridade, com tanta proximidade com Deus, né? No Velho Testamento. Tá? Porque o maior nascido de mulher na história do mundo, segundo Jesus Cristo, foi João Batista.
Então, vamos colocar aí numa hierarquia, né? Em primeiro lugar veio Jesus, né? Em segundo lugar, João Batista. Em terceiro, Moisés. E sendo do Velho Testamento o maior de todos, Moisés. Certo? Que morreu com quantos anos? 120 anos. Moisés, quando morreu, ele chega lá no monte, ele avista a terra prometida, né? Porque Deus falou, né, que de toda aquela nação incrédula, de toda aquela nação que reclamava, que se queixava para Deus por estar ali no deserto, só quem ia entrar na terra prometida daquela geração eram aquela dupla, os dois, né? Os dois que foram lá ver a terra, que foram Caim, que foram Caleb e Josué, né? Então, Josué e Caleb viram a terra prometida e entraram na terra prometida. Todos os outros daquela geração, não conseguiram entrar, né? E o que aconteceu a Moisés foi também dentro dessa promessa. Ele chega no monte, ele avista a terra prometida lá embaixo, e logo na sequência ele vem a falecer. Mais adiante nós vamos ver lá no Novo Testamento, que o diabo vem contender com o anjo de Deus, com o anjo do Senhor, pelo corpo de Moisés, né? Ele quer levar o corpo de Moisés para o inferno. E aí vem o anjo e toma o corpo, né, de Moisés para si e leva Moisés para o céu, né? São os dois arrebatamentos que nós vemos no Novo Testamento, no Velho Testamento. São os arrebatamentos de Moisés, né? Nessa época ele já estava morto, mas o corpo dele foi levado. Então o corpo dele foi levado pelo anjo, convertido em glória. E o corpo de Elias não chegou a morrer. Ele subiu ao céu numa carruagem de fogo, né? Então são os dois arrebatamentos de que a Bíblia fala no Velho Testamento. Portanto, quando Jesus está lá no Getsemane, né? Que ele está lá orando de madrugada, tal, né? Antes de ser preso pelos canalhas lá dos soldados, né? E antes da chegada do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás, do servo dele, Malco, e dos soldados que viriam, né? Junto com Judas Iscariotes para prender Jesus, naquele momento da oração, quem aparece do lado de Jesus são justamente Moisés e Elias, para consolá-lo, né? Em corpo de glória, né? Olha que interessante. Justamente os dois que foram arrebatados. Por isso que você não vê Abraão, por exemplo, lá do lado de Jesus. Você não vê Isaac nem Jacó. Porque os únicos que foram arrebatados foram Moisés, sendo arrebatado depois de morto, o corpo dele foi levado, transformado em um corpo de glória, e Elias, que subiu aos céus em vida, né, numa carruagem de fogo. Está lá no livro de Reis, 1 Reis, né? Bom, Josué era inseguro quanto a assumir o cargo de Moisés, mesmo tendo sido escolhido pelo próprio Deus e também pelo seu mestre, que era Moisés. Então ele tinha medo dessa missão que Deus designou a ele, que era conduzir o povo até a terra prometida. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, quando ele diz, né, quando o próprio Deus diz a Josué, não mandei eu, vou abrir aqui, só um instantinho, Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, eu grifei aí, coloquei em vermelho, tem bom ânimo e não pasmes, ou seja, não fique inseguro, não tenha medo, confie em mim, né? Não fique receoso quanto ao que está por vir, porque eu sou contigo, olha lá, na continuação do versículo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, isso daí mostra claramente que Josué viveu um período de insegurança. Será que eu vou dar conta desse povo? Porque Moisés mesmo, que se contestou isso na época, né, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, no monte, né, ele fala, mas como que eu vou chegar para esse povo, tal, falar, quem que me enviou? Quem que eu vou dizer que me enviou? Como que eu vou fazer esse povo acreditar em mim? Né? Aí ele fala, você vai dizer que quem te enviou foi eu sou, né? E eu sou contigo. E aí com Josué, coisa semelhante acontece, né? Esse medo, essa insegurança, vendo todos os problemas que Moisés passava para conduzir o povo, né? Então aí ele falou, como é que eu vou dar conta disso, né, Deus? Me ajuda, como é que eu faço? Eu passo isso para outro, né? Passo essa bola para outro. E aí Deus fala isso com ele, né? Não temas, né? Não te pasmes. Confia que o Senhor é contigo, né? Sansão, né? Outra curiosidade, que Sansão foi um juiz. Muita gente acha que Sansão foi um guerreiro e tal. Não, Sansão era um juiz, né? Instituído por Deus para julgar o povo em sua tribo, né? E ele acabou defendendo Israel aí da mão dos filisteus com a sua força, né? Ele morreu cego, né? Porque entregou a Dalila o segredo da sua força, que eram os cabelos. Então os filisteus cortaram seu cabelo, ele perdeu a força, mas aí o cabelo voltou a crescer, e ele já estava cego, estava preso, mas ele pediu a Deus uma última, né, seu último pedido foi ter força para derrubar os pilares principais do palácio dos filisteus. E na hora que ele derruba os palácios os pilares, todo o telhado vem abaixo. E ele matou mais filisteus no dia da morte dele, né, que foi nesse momento que ele desaba os pilares. O teto cai em cima dele, cai em cima de todos os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou mais filisteus nesse dia do que em toda a vida dele. Olha que ele matou gente pra caramba, hein? Agora imagina quanta gente que ele não matou, então, dentro daquele palácio, né? Aí muita gente fala assim, Sansão se suicidou? Não. Sansão pediu para derrubar os pilares e matar aquele povo. Agora, acidentalmente, claro, ele acabou morrendo ali porque ele não tinha... Como é que ele ia sair dali sem enxergar? Né? Então, não é que ele se suicidou. Ele matou os filisteus para fazer justiça. A sua última forma de... como que eu posso dizer? Fazer justiça ao povo dele. Né? Agora vamos falar de Davi. Ó. Davi escolheu 5 pedras, né? Dessas 5 ele tirou uma para poder lançar pela funda, né? Que é aquele instrumento que eles usam, que os pastores de ovelhas usam para defender as ovelhas, né? Para pastorear. Ele usou uma dessas 5 pedras para lançar na cabeça de Golias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. E aí, acabam as curiosidades aí do Velho Testamento. Nós vamos voltar a falar na próxima aula, a parte 2, que é o Novo Testamento. E nela nós vamos ver aí as etapas de leitura. No Novo Testamento a gente pode ler os 27 livros na sua ordem quase na ordem sequencial, né? Os primeiros 4 livros, né, que são os livros do Evangelho, a gente altera e eu aconselho a fazer uma alteração na leitura. Substituir um por outro na ordem. Tá? Nós vamos ver isso na próxima aula. Deus abençoe a todos. E não esqueçam, hein? Leiam essa apaixonante história
do povo de Deus, que é a Bíblia, sempre, para ter entendimento do que foi e do que é, do que são os desígnios de Deus até hoje. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.